Conta. Olá, estamos de volta. Para quem está chegando agora e não assistiu a primeira parte da live, a gente está conversando hoje sobre as capitais imperiais do leste europeu. Já conversamos um pouco sobre Viena, depois sobre Budapeste, e ficou para essa segunda parte a gente conversar um pouco sobre Praga, a capital da República Tcheca. Lembrando que essa live de hoje ela está contando com o apoio da Via Alegria, que é a nossa agência de viagens. Ela está contando com o apoio também da Live, que é aquela loja de moda fitness. Não sei se Gabriel e Joyce estão assistindo aí a live hoje, mas eles já assistiram em outros momentos. A Fio Laser, que é essa empresa de depilação, está em quase todos os shoppings. Ambas já reabriram desde a sexta-feira passada. E a Alpha Fitness. A Via Alegria, a Live e a Fio Laser já voltaram a funcionar. A Alpha Fitness está aí na expectativa de provavelmente voltar no final da próxima semana, se tudo der certo, tá? Bom, a gente estava conversando sobre essas cidades que são capitais de países importantes do leste europeu. Falamos a princípio de Viena, na Áustria, depois de Budapeste, na Hungria, e agora de Praga, na República Tcheca. E a gente estava fazendo uma enquete para quem já foi e já fez essa viagem. Qual das três foi a que mais lhe encantou? É uma pergunta difícil, às vezes a gente ter que votar é uma escolha meio complicada, porque são cidades todas três belíssimas. Mas se você tem a sua preferida, marca aí na live, que vai ser bacana a gente estar vendo isso. E se você estiver chegando agora, se você não viu a gente falar de Viena ou pegou na metade aí, essa live vai estar disponível no IGTV de um pouquinho de cada lugar. Já está disponível a primeira parte lá, quando a gente terminar vai subir a segunda parte. E no YouTube de um pouquinho de cada lugar também. Ok, obrigado, Kim. Bom, aqui está uma vista panorâmica da cidade de Praga, essa belíssima cidade que você está vendo aí com os telhados vermelhos, a capital da República Tcheca. Lembrando que a República Tcheca surgiu, é um país muito recente, é um país que surgiu agora apenas em 1993, como um país independente, né, do desmembramento da antiga Tchecoslováquia. No final da Segunda Guerra Mundial, com o refazimento das fronteiras do leste europeu, criou-se um país Tchecoslováquia, unindo dois grandes grupos étnicos diferentes, com tradições diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, os tchecos e os eslováquios. Somente com o fim do domínio soviético nessa região do leste europeu foi possível acontecer a separação. Aconteceu praticamente uma revolução nessa região, no final dos anos 80, quando os soviéticos começaram a se retirar. No caso da Tchecoslováquia foi a Revolução do Viludo, no final dos anos 80, e aí no início dos anos 90 eles chegaram à conclusão que deveriam separar e seguir destinos diferentes, cada um deles. E criaram dois países, a República Tcheca e a República da Eslováquia. Praga é a capital da República Tcheca. A cidade é essa aí que a gente mostrou no quadro, belíssima, tá? Essa é a Praça da Cidade Velha. A cidade de Praga está dividida em vários pedaços específicos, tá? Bairro Judeu, Cidade Velha, tem a Cidade Nova, são o bairro do Castelo, o bairro de Manestrá, são bairros diferentes dentro de Praga. A Cidade Velha é o bairro mais importante do ponto de vista turístico, e essa praça em especial é o cartão postal mais famoso aí da cidade de Praga, que é a praça principal da Cidade Velha. Era um antigo mercado, no passado já foi um antigo mercado. A localização estratégica da área da República Tcheca fez com que ela no passado, desde a Idade Média, se tornasse um grande centro de passagem de mercadores. Os mercadores que vinham da Ásia, que vinham do Oeste, que passavam por Constantinopla, seguiam pelos vales centrais da Europa, e pelos vales centrais passavam por dentro da República Tcheca. E como Praga era a capital, passavam em Praga. E o grande mercado era aqui, acontecia nessa praça principal da Cidade Velha, tá? O rio Moldava fica no meio da cidade, divide a cidade em duas partes. Ele é um afluente do rio Elba. O Elba é o principal rio da Alemanha.
O Moldava é um afluente do rio Elba e corta a cidade em 2 pedaços, mostrando a margem dele aqui também, super charmosa, com os casarões aí do século XIX, bem coloridos. Ainda a Cidade Velha, a principal rua da cidade, ela vai em direção a Ponte Carlos, que é a parte mais importante, que é o principal monumento histórico da cidade. A prefeitura de Praga é um dos principais destaques da cidade. É uma prefeitura do século XIV, o prédio do século XIV. É possível subir na torre da prefeitura. Hoje existe elevador que lhe leva lá pertinho do teto da torre, mas no final você tem que caminhar um pouco em rampas e chega até aqui em cima. E aqui em cima você tem as vistas espetaculares da cidade. Aquela vista que você tem da praça principal, ela é tirada lá de cima, da prefeitura de Praga, tá? Assim como essa também aí, ó. É uma vista tirada do alto da torre. Os telhados em V, sempre coloridos, bastante vermelhos, é uma característica da cidade. E na base da cidade, das ruas, existem sempre a extensão dos restaurantes. Os restaurantes ocupam um pouco as calçadas. Até um questionamento sobre isso. Praga é uma cidade hoje bastante impactada pelo turismo. E cresce na cidade um conceito que hoje acontece em algumas cidades europeias, que é a turismofobia. O morador de Praga, ele hoje fica meio dividido. Primeiro, o turista traz um grande benefício para a cidade, que é a riqueza que ele gera, né? Segundo, ele traz alguns incômodos. Um deles é isso aqui, ó, que são os restaurantes nas calçadas, que obviamente enfeiam um pouco a paisagem, quer dizer, a cidade tão bela aqui, mas ela está impactada por esses telhados improvisados ali dos restaurantes na calçada. Um dos principais atrativos de Praga é o relógio astronômico da cidade no prédio da prefeitura. O relógio astronômico data do século XV, 1490. É um dos mais famosos do mundo. Ele funciona até hoje com grande perfeição. E o grande impacto do relógio astronômico é que de hora em hora ele tem um alarme. E nesse alarme aqui, por essas janelinhas que você está vendo, ó, sai uma procissão dos 12 apóstolos, saem dali de dentro. Aí fica uma multidão lá embaixo. É um dos baratos de quem visita Praga, é ir para a base do relógio astronômico, fica lá esperando a hora do sino tocar. Tem uma caveira que sai aqui do lado, essa caveira puxa uma corda, a corda toca um sino, ela abre uma punheta na mão e aí os 12 apóstolos vão saindo ali daquelas janelinhas, tá? E vão fazendo uma procissão, entrando e saindo das janelinhas, e fica uma multidão lá embaixo para ver esse fenômeno do relógio. O relógio é tão perfeito, considera-se tão perfeito, que na época que ele foi construído, eu tinha posto uma pesca aqui, mas ia pôr, mas não coloquei. O relojoeiro que construiu o relógio com o nome de Praga, ele foi considerado tão perfeito que na época, o rei vigente na época, cegou o relojoeiro para que ele não pudesse fazer outro igual em nenhum lugar do mundo. O prêmio que ele recebeu por ter dado a Praga um monumento eterno foi ter se tornado cego após a construção do relógio indescritível que a cidade tem. Aí está um close no relógio astronômico, tá? Ele tem posições dos astros e estrelas também posicionados sobre o relógio. Volta aí um pouquinho o relógio. Quando nós fomos a Praga na última vez, nós, daqui do Brasil, nós fizemos, através da Via Alegria, nós fizemos a viagem, o planejamento dela todo, e quando veio o orçamento, a gente achou que o orçamento de Praga, em especial, ele estava diferente das outras cidades. Praga estava uma cidade mais cara que as outras. E a gente não entendeu porque ainda trabalhamos junto com a agência para ver se conseguíamos ir, mas não conseguimos, e os preços realmente estavam impactados. E fomos para Praga sem saber o que estava acontecendo. Quando chegamos em Praga, descobrimos que chegamos lá no dia da Maratona de Praga. A Maratona de Praga é uma das mais disputadas do mundo. Não sei se Maíra Neri está nos assistindo, mas é uma recomendação para você e para a Maratona de Praga. Nós chegamos lá sem querer e chegamos no meio da Maratona de Praga. A cidade estava absolutamente impactada e era uma festa para quem estava curtindo a maratona.
Mas para turistas normais que queriam ver outras coisas da cidade, a cidade estava bastante impactada. Restaurantes cheios, achar um restaurante em Praga durante esses dias não foi fácil, a gente tinha que correr atrás para encontrar, e nem sempre encontramos aquele que queríamos, porque eram alguns dos mais demandados. E a cidade tinha outra vantagem, quer dizer, apesar de essas dificuldades da cidade estar abarrotada de turistas, cheia de gente, estava mais cara, claro, mas tinha uma vantagem que ela estava mais animada também. Nós assistimos um pedaço da corrida, né? A maratona, ela larga e chega no centro histórico, naquela praça central de Praga, e a gente estava lá para ver. E aí eu coloquei aqui com um perrengue chique, porque foi um perrengue que nós passamos lá, o fato da cidade estar absolutamente impactada. Faltavam restaurantes, faltavam outras questões. E quando a gente vai assistir a maratona, na reta de chegada, o que aparece é uma turma de tchecos, comandados por um brasileiro, tocando o samba reggae do Olodum, fazendo uma festa, um carnaval brasileiro aqui, tocando o samba reggae do Olodum, lá em Praga. Lembrando aí, agradecer aí a presença de Aldalice Gedeon, é um prazer muito grande saber que você está assistindo a nossa live. Aldalice, que conhece o mundo todo, é uma das grandes agentes de viagem da Bahia. O trade turístico tem Aldalice como a grande dama do trade turístico hoje. E que bom que você está assistindo a nossa live aí e compartilhando com a gente. Seria bom mesmo se você pudesse entrar e contar um pouco das suas experiências também dessas cidades, que devem ser maravilhosas. Do lado de fora do prédio da prefeitura, naquele mercado central que a gente colocou, aparece o monumento a Jan Hus. O monumento a Jan Hus fica no meio da praça, e o Jan Hus foi um clérigo tcheco na época, que se rebelou contra a Igreja Católica, e ele foi o líder do reformismo na República Tcheca. O Jan Hus, ele lutou pela reforma protestante na região, e com isso ele criou conflitos com a igreja, e nesses conflitos ele acabou sendo julgado e condenado por um tribunal de inquisição e foi queimado vivo nessa praça. O Jan Hus, depois de queimado vivo, se tornou um grande herói tcheco e para a região toda. E a partir da morte de Jan Hus surgiu um movimento grande na região. Aqui essa tela mostra a cena da condenação e da morte, da execução do Jan Hus, né, que acabou se tornando um herói para a República Tcheca. A partir da morte dele, começou a surgir um movimento revolucionário dos protestantes da Tchecoslováquia, da antiga República Tcheca, chamado Guerreiros Hussitas. E os Guerreiros Hussitas lutavam de forma improvisada, com instrumentos improvisados, estruturas improvisadas, mas ganharam várias batalhas para os exércitos cruzados dos imperadores católicos europeus. Isso deu ao movimento hussita uma importância muito grande naquele período ali da Idade Média, tá? E o Jan Hus se tornou um grande herói nacional. Essa igreja é a mais famosa das igrejas de Praga, chama Igreja Nossa Senhora Diante de Tim. Tem cúpulas belíssimas, as cúpulas negras delas são lindíssimas, e a igreja é um ícone misterioso. É lindíssima ela interna e externamente, mas é um ícone porque é até difícil de chegar. Para você entrar na igreja de Nossa Senhora Diante de Tim, você tem que entrar por uma dessas passagens aqui, desses arcos, de um desses prédios, como se fosse um acesso local. E lá dentro você tem o acesso da igreja. A igreja ela não dá acesso para a praça. O acesso é por dentro do casario. E isso faz dela um mistério também. Mas é a cara de Praga. É o cartão postal, um dos cartões postais mais importantes da cidade. Rivaliza com a Ponte Carlos, que é o cartão postal mais importante da cidade. Aí está uma outra foto dela, a igreja de Nossa Senhora Diante de Tim, vista de baixo. Repare que a fachada dela não é visível por completo da praça, apenas a parte mais alta, e o acesso se dá por dentro de um desses arcos. É aí que você chega até lá, a igreja de Nossa Senhora Diante de Tim. O bairro judeu é um dos pontos mais visitados para quem vai a Praga também. Foram muitos judeus de Praga e ficaram confinados, assim como os judeus de Budapeste, num gueto, cercado por muros.
A quantidade de judeus era muito grande aí durante boa parte do século XX, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, e hoje é um ponto de visitação importante. Nós fomos até lá, e o primeiro ponto que paramos para visitar foi a Sinagoga Pincas. A Sinagoga Pincas é essa que está aqui. Aqui está uma foto da fachada dela, austera, simples. Quando você compara com a Sinagoga de Budapeste, você vê as diferenças entre as duas. A maioria das sinagogas tem esses formatos assim, bem austeros. Aqui está a Sinagoga Pincas. Dentro dela hoje existe um grande museu dos judeus da Sinagoga Pincas. E esse museu tenta retratar o drama da Segunda Guerra Mundial para os judeus de Praga. Tá? Esse drama está retratado de várias maneiras. Um deles são as paredes do museu. Existem paredes extensas, muros enormes, em que estão escritos lá os 77.297 nomes dos judeus mortos no campo de Terezin, na República Tcheca. Todos os nomes estão escritos lá ao longo do muro de uma das passagens do Museu Judeu lá da Sinagoga Pincas. Tá? Também lá existe uma passagem que você faz no museu em que existem as pinturas feitas pelas crianças. As crianças ficavam como prisioneiras lá no campo de Terezin, próximo a Praga. Elas faziam desenhos, alguns desses desenhos foram encontrados depois, e hoje existe uma exposição desses desenhos. E eles montam os desenhos tentando mostrar a fase de tempo que a criança tinha na prisão, tá? Então as crianças recém-chegadas tinham um tipo de desenho cuja memória familiar era maior. Então você vê sempre famílias, pai, mãe, irmãos desenhados. Depois gradativamente vai diminuindo a família e vão surgindo os elementos da guerra. Como esse aqui, que você já vê aviões de guerra, etc., bombas, já mostrando ali no desenho. Então é muito impactante o museu aí do campo de concentração de Terezin, que hoje fica na Sinagoga Pincas. No fundo da sinagoga aparece o cemitério judeu de Praga, muito famoso o cemitério judeu de Praga, porque esse cemitério, milhares de lápides estão amontoadas umas sobre as outras. Era o único lugar de Praga onde era permitido o enterro de judeus. Era no cemitério da Sinagoga Pincas. E aí o que aconteceu? Aqueles judeus que foram levados para serem enterrados aí, eu não estou falando apenas durante a guerra, porque muitos deles foram enterrados em valas comuns, eu estou falando ao longo de uma história da cidade de Praga. Os judeus que eram enterrados aí iam se amontoando lápides sobre lápides. O cemitério, ele tem vários estratos de lápides sobrepostos. Estima-se que 100.000 corpos estão enterrados debaixo de 12.000 lápides, para você ver quantos estratos de enterros foram feitos ali uns sobre os outros. Tá? Essa é a sinagoga mais famosa da República Tcheca, de Praga, a Sinagoga Velha Nova. A Sinagoga Velha Nova, ela tem esse nome, é a mais antiga sinagoga da Europa. Ela é uma sinagoga do século XIII e ela é famosérrima porque até hoje é ponto de peregrinação. Judeus do mundo inteiro que vão a Praga vêm para visitar a Sinagoga Velha Nova. Foi lá que pregou um dos mais famosos rabinos de Praga, um dos mais famosos rabinos europeus, que foi o Rabino Low. O Rabino Low ficou famoso e virou lendário porque a partir dele surgiu a lenda do Golem. O Golem é uma suposta criatura feita pelo Rabino Low, que anda pelos telhados de Praga, é uma criatura de barro, e hoje é claro que o turista e o turismo flerta um pouco com a figura do Golem, que virou parte do folclore da República Tcheca, a figura do Golem do Rabino Low. Tá? Visitando Praga, a gente teve uma surpresa interessante. No meio da cidade histórica, nós nos deparamos com o Apple Museu. O Museu da Apple, lá dentro, é interessantíssimo o museu, porque lá dentro você tem todos esses equipamentos que fizeram parte das nossas vidas nos últimos 20 e 30 anos, estão expostos por lá. iPods, iPads, iPhones, né, desde os mais antigos, todos eles estão expostos lá, os computadores, desde os primeiros que foram montados pela Apple até os mais
modernos, né? E aí o museu se torna mais um atrativo da cidade. Né? É uma visitação bacana também o Apple Museu. Só funciona como museu, não é uma loja, é um museu da Apple mesmo. Tá? A Ponte Carlos é um dos monumentos europeus mais famosos que existe. O Carlos IV foi o principal imperador da República Tcheca. O que o Francisco José teve para a Áustria, o Estevão teve para a Hungria, o Carlos IV teve para a República Tcheca. Ele foi considerado um imperador revolucionário, modernista, foi ele que criou implantou a primeira universidade europeia, foi lá em Praga, implantada pelo Carlos IV. Viveu no século XIV, tá? E a Ponte Carlos, aliás, a Ponte Carlos está aqui também, em sua homenagem, ela que é do século XIV, 1357, tá? E a Ponte Carlos é uma das maravilhas da construção que existe aí na cidade. Bastante impactada, hoje é uma ponte só para pedestres, as pessoas adoram passar por aí. E o grande impacto da Ponte Carlos é que ela é uma grande obra de arte. Primeiro, nos seus pilares, ela está totalmente construída aqui de uma forma, de uma arquitetura muito bonita. E segundo, sobre a ponte, existem 30 santos esculpidos, 15 de cada lado, que fazem uma procissão de santos sobre a ponte. Isso dá a ela um conteúdo artístico espetacular. Desde São João Nepomuceno, que é o padroeiro da cidade, Santo Agostinho, e tem vários outros, são ao todo 30 santos que existem por lá. Tá? Se você quiser informações sobre quais são eles e as características dele, consulta lá no site umpouquinhodeCadaLugar.com, umpouquinhodeCadaLugar.com, sem BR. Aí você procura lá no regime de busca Ponte Carlos, e você vai encontrar um post falando sobre ela, em que aparecem comentários sobre todas as esculturas que existem lá sobre a Ponte Carlos. Artistas de rua, muito comum na ponte, todo lugar que você vai passando tem artistas de rua tocando, e isso alegra os turistas que estão passando por lá. Do outro lado da ponte você vai para o bairro de Malá Strana, é um dos bairros que compõem a cidade de Praga, né? O Cidade Velha, o bairro Judeu, o bairro de Malá Strana e o bairro do Castelo. Esse é outro dos bairros importantes que tem do outro lado da Ponte Carlos. É lá no Malá Strana que fica a igreja de Nossa Senhora Vitoriosa. É uma igrejinha barroca, a primeira igreja barroca de Praga, do século XVII, 1613, mas que tem um papel importantíssimo pela peregrinação que ela exerce. Que é lá que está a imagem do menino Jesus de Praga. Essa escultura pequenininha foi doada às Carmelitas de Praga pela Espanha no século XVII. E ela é considerada uma imagem milagrosa. É atribuído ao menino Jesus de Praga milagres no mundo inteiro. Então muita gente vai a Praga apenas para conhecer o menino Jesus de Praga. É uma escultura bem pequenininha e o grande charme dela são as roupas que o menino Jesus usa. Governos do mundo inteiro presenteiam a cidade de Praga com roupas para o menino Jesus de Praga. E existe um museu atrás da igreja, dentro da igreja, um pequeno museu com as roupas do menino Jesus de Praga, várias delas dadas por governos do mundo inteiro, é um negócio muito bacana também. Tá? O Castelo de Praga fica do outro lado da Cidade Velha, do outro lado do rio, lá em cima, no alto, está o Castelo de Praga. Dentro dele existe uma catedral enorme, uma catedral gótica enorme, e é outro lugar importante para você passear. Tá? Lá de cima tem vistas espetaculares da cidade. Essa é uma das vistas que você tem da cidade, lá de cima do Castelo de Praga, com a Ponte Carlos aqui embaixo, ó, uma multidão de pessoas passando pela Ponte Carlos, e a vista de quem tem lá de cima do castelo. Tá? Essa Catedral de São Vito fica dentro do Castelo de Praga, é o destaque maior, também uma catedral gótica, está lá em cima. E um dos destaques da cidade de Praga é a presença das marionetes. Várias lojas elas aparecem, é uma característica cultural do país, é uma característica cultural da cidade. Aqui tem um exemplo de uma loja de marionetes que nós encontramos, já marionetes mais trabalhadas, mas elas estão presentes em vários cantos. Aí tem marionetes específicas de bruxas, né? Estão presentes em vários cantos, em várias feiras livres a gente encontra também. E aí a gente encerra
a live de hoje que nós queríamos fazer sobre as 3 capitais imperiais da Europa Oriental: Viena, Praga e Budapeste. Tá? Esse projeto nós começamos em março com o objetivo de passar esse período de quarentena. Essa semana as coisas começaram a voltar e a gente começou a ter lojas abertas e começou a ter que dar uma assistência maior às coisas que estão buscando se normalizar, e a gente vai encerrar esse projeto por aqui. Adorei ter feito, prometo que não vou parar de fazer em definitivo. Eu só não quero mais ter o compromisso com você de que todas as quintas nós vamos fazer. A próxima eu convido novamente. Quando a gente tiver uma condição mais folgada de tempo, a gente volta a fazer uma nova live. Não será na próxima quinta, mas com um sentimento de nostalgia, de tristeza, que a gente encerra o projeto por aqui com essa live sobre as cidades, as capitais imperiais do leste europeu. Agradecer a Kim por essa participação aí na produção, sempre nos acompanhando, Mônica fazendo também a parte de coordenação, Deco, que é o nosso subprodutor ali, foi muito importante, e Nando também, que sempre nos ajudou aqui nas lives, participando delas intensamente. Obrigado, valeu! Quem não assistiu a live toda, a gente vai deixar no YouTube, ou pode, vem cá para dar tchau pro povo, ou pode ver no IGTV no Instagram. Obrigado, valeu!